Fala pessoal, comecei já 2 vezes aqui, tive que encerrar que eu tô muito eufórico. Ai, por causa do stick. Bom, vamos lá, vou conseguir, vou tentar. Hoje nós vamos falar sobre as brechas que trazem escassez, tá? Então vamos falar de algumas brechas e de como você pode se livrar, né, dessas brechas. É só negar, entendeu? Negando o pecado, você fecha a brecha. E aí a espiritualidade, que poderia se beneficiar, já não se beneficiaria mais, tá bom? Então é isso, 10 horas, encontro marcado, e aqui eu estou para cumprir com o que eu prometi. Esse é o terceiro episódio. O primeiro foi sobre juízos de Deus que trazem escassez, o segundo foi indisciplina, né, má administração, e esses são as brechas que podem contribuir para que espíritos ruins né, tomem posse de algumas áreas da nossa vida, tá? Então nós vamos começar aqui com Provérbios 1:19, tá? Quem tem síndrome de Tourette é assim. Vamos embora. Provérbios 1:19 diz assim: são assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ele tira a vida dos que a possuem. A cobiça é um fator bem importante que às vezes pode ser uma brecha para o inimigo trabalhar. A cobiça de fato, se não bem administrada, nós temos que ter cobiça sim, né? Cobiçarmos as coisas. Só que não pode ser uma cobiça desenfreada ao ponto de nós perdermos a consciência plena com Deus, a um ponto de desejarmos as coisas além do limite e além da ética moral. Então a primeira brecha aqui que nos tranca de prosperar é a cobiça desenfreada. Bom dia, Rosane, Deus abençoe. Terceiro episódio aí, tá? Salmo 100, um governo eterno, minha nova plataforma. Convido todos a seguirem lá, tá bom? Instagram. Preciso de 1000 seguidores. Comercial, como seguir pregando. Então a cobiça, ela é um fator determinante na nossa vida. Muitas pessoas, por cobiça, cometem crimes, tá? E acabam perdendo de viver uma vida melhor em busca de algo que talvez nunca precisaram. Então, deu. Passou. Tique, síndrome de Tourette é isso. Então a cobiça, amei, igualmente. O primeiro fator que nós temos que cuidar. Tiago diz assim: cobiçais e nada tendes, pedis e não recebeis, porque pedis para o seu próprio interesse. Então, a cobiça de maneira errada não nos contribui para nada. Já citei um versículo. E o segundo versículo que eu quero trabalhar com vocês também é Lucas 14, 28, tá? Que é um versículo muito importante. Tô bem eufórico, não dá bola. Lucas 14, 28. Diz assim, preste atenção nisso. Lucas 12. Ei, gente, me perdi aqui. Calma que a gente tá indo bem. Lucas 12, 15. É um fator importante também, que pode, às vezes, abrir brechas, tá? Para que espíritos ruins acabem trazendo escassez para a nossa vida em algumas áreas. E disse o povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. De novo, nós estamos falando de cobiça. Então, está explicando. O inimigo, ele se aproveita da nossa cobiça. Quando nós cobiçamos muito as coisas, a um ponto de não conseguimos viver o nosso dia e nos entregamos totalmente à cobiça,
nós perdemos um pouco da comunhão com Deus. Isso nos tira da paz. E aí nós perdemos a paz. E aqui o dito é, e disse ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Olha lá. Aqui está o primeiro. Você começa a querer e não para de querer. Ó, isso faz com que você possa diminuir ou até perder a sua espiritualidade, que é o reino, que é a única coisa que vai te manter íntegro e próspero verdadeiramente. Jesus diz: Chico, vamos lá. Sem mim, nada podeis fazer. Tá, mas como assim, se eu faço tudo? Mas às vezes nós fizemos as coisas sem prazer, trabalhamos sem saúde, sempre cansados, sempre de alguma forma inquietos e com muitas tribulações. Então Jesus está falando, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês fazem, mas vocês não conseguem ter uma prosperidade naquilo que fazem. Então aqui o cuidado é esse. Nós precisamos ter esse cuidado de essa cobiça desenfreada, essa cobiça que nos faz perder, às vezes, de viver o dia que nós temos para viver. Às vezes hoje você tem algo bom para fazer, mas você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de estar com a família, deixa muitas coisas em prol da cobiça, dos desejos desenfreados. Entende isso? Tá? O segundo texto, Mateus 6, 24 também, é uma brecha que Deus está avisando, que pode se tornar uma brecha para que o inimigo trabalhe. Mateus 6, 24, diz assim: não podeis, melhor dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e se dedicará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha que interessante isso. Aqui tem outra brecha que o inimigo se aproveita. Vamos fechar as brechas. A diferença entre você ser rico e ser próspero é grande. A diferença entre você servir a Deus e servir às riquezas é notável. Quando você vive em plena consciência de que o que você precisa ter na sua vida é dinheiro para ser feliz, você vai se dedicar a servir as riquezas. E o diabo se aproveita disso. Mas quando você entende que a felicidade é produto do Espírito Santo, que está lá em Romanos, você vai viver em prol do reino. Ó. E Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele vai sustentar tudo que está debaixo do propósito. Então o inimigo vai se aproveitar para que você se torne escravo das riquezas, escravo da cobiça, escravo do dinheiro. E muitos de nós vivemos assim, escravizados com o propósito de enriquecer. E nos tornamos escravos do dinheiro. Então isso é uma brecha. E aí você prefere, sem querer, né, buscar a Deus pelo que Ele pode te dar e não pelo que Ele é. Quando você entende que você busca a Deus pelo que Ele é, aí Ele te dá. Entendeu? Porque o que Ele te der é dele. E você não tem o amor a isso. Você não está dedicado a isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E muitos se perdem por causa disso. E caem em tentações. Tá? Acho que nós vamos falar disso mais para frente. Então aqui nós entendemos já, tá? Não podeis servir a dois senhores, porque desprezará um e agradará o outro, tá? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então aqui servir tem a ver como servos. Nós somos servos de Deus. E quando nós nos colocamos como servos de Deus, nós fizemos a vontade de Deus, que uma delas é essa e todas as outras que eu estou falando aqui. Os servos trabalham para o seu Senhor. E Deus disse em Malaquias lá, que ó, fala de dinheiro, lá em Malaquias. Se eu sou Deus, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Pronto, dá para entender bem? 1 Timóteo 6,17, agora nós vamos falar do amor ao dinheiro, tá? 1 Timóteo... Perdão. 6,17. Nós vamos aprender também sobre outra brecha que pode estar dentro de nós. Aqui não. Para aí, gente.
6,17. Bora. Olha só o que diz aqui. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutar. Eu poderia encerrar aqui. Confesso que agora eu fiquei muito instigado e empolgado. Olha a ordem. Não é um pedido. Ordem. Ó, você quer ficar rico? Pode ficar rico. Não tem problema. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é a cobiça desenfreada. O problema é como você quer ficar rico. O problema é para que serve essa riqueza. Já estou dando os códigos aqui. Agora ele diz, ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Primeira questão. Não te orgulhe por isso. A segunda, nem ponham esperança na incerteza das riquezas. A riqueza é incerta. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Ó, de repente, tudo que você tem vira em nada. De repente, a sua vida, como diz em Tiago também, é um sopro. E ali acabou tudo e a riqueza não pode te salvar. E ele diz, mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas, amplamente, é Ele quem concede. É Ele. Por isso Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino. Então a segunda brecha, ou terceira brecha, eu acabei não contando, outra brecha aqui. Não colocar esperança na riqueza. O que é esperança? Eu confio que o que eu tenho vai me sustentar. Eu confio que o que eu tenho vai me dar uma vida boa. Eu tenho a esperança nisso. Antes em Deus que concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Você nunca vai desfrutar de nada se Deus não estiver ali. Não, vou sim. Eu tenho certeza, tem gente que desfruta. Preste atenção, a Bíblia já disse. Há caminhos que para o homem parecem ser de paz ou bom, mas no final são de morte. Não é que Deus vai te matar, já disse isso. Mas é a morte de você perder as coisas. Morte espiritual, morte da felicidade, sabe? Esse tipo de coisa. Então você precisa entender hoje. Há caminhos que parecem ser de paz, que parecem ser bom, mas o final não é bom. Então você está às vezes caminhando num caminho que tem a aparência, mas que não tem o fundamento. Então aqui está bem claro a outra brecha que nós podemos estar abrindo para o inimigo trabalhar, colocar a esperança nos bens. Nunca, jamais. Feche essa brecha. Antes em Deus que concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. É isso. Por isso que Jesus disse, em mim nada podeis fazer. É Deus que nos dá a oportunidade de desfrutar do que temos. Às vezes você vê pessoas ricas, mas pobres por dentro. Tem tudo e na verdade não são nada. Está faltando algo. Está faltando ser completas. Ter Deus. Pegou? Também nós temos aqui Salmos, que também é um livro bom demais, 62:10, que vai nos trazer outra ideia de brecha que pode estar aberta. Olha o que diz aqui. Não confieis na opressão, nem vos orgulheis do roubo, se as vossas riquezas aumentarem. Não coloqueis nelas o coração. Uau! Não confieis na opressão, nem vos orgulheis do roubo. Se as vossas riquezas aumentarem, não coloquei nelas o coração. O que é isso? Amar, confiar, tá? Ter certeza. Não coloque o coração nisso. É como se Deus estivesse falando, as riquezas estão aí para te servir. Ótimo, mas não para você servir a elas. Não para você confiar nelas. Porque eu sou Deus Todo-Provedor. Entende? Deus falou isto uma vez, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Senhor, a ti também pertence a fidelidade, pois retribuis a cada um de acordo com seus feitos. Está aqui uma brecha e uma solução. Deus retribui a cada um de acordo com seus feitos. Então, está explicado. Quanto mais você se dedica a fazer as coisas para Deus, Deus vai te retribuir em concordância com o que você está fazendo. Então, se você não está com concordância bíblica, não tem retribuição naquilo que você não está. Fecha a brecha e Deus vai contribuir para isso. E aqui está falando de algo muito importante. Não coloqueis o vosso coração nas riquezas. A Bíblia diz que aonde está o meu tesouro, ali estará o meu
coração. E um dos versículos que eu acho muito importante é isso. Ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde traça a ferrugem tudo consome, os ladrões minam, mas ajunteis tesouro no céu, aonde os ladrões não roubam, não minam, e aonde a traça e a ferrugem não consome. Ele diz isso. E ele diz, terminando assim: porque aonde está o teu tesouro, ali estará teu coração. Quando Jesus dá de encontro com um jovem rico, ele diz assim: mestre, o que faço para dar a vida eterna? E Jesus, bom mestre, né? E Jesus diz assim: por que me chama de bom? Bom é somente o Pai que está no céu. Já quebra ali um orgulho, ou uma bajulação, talvez. Aí ele diz assim: tu cumpres os mandamentos? E ele diz: sim, tudo isso faço desde pequeno. Ó, olha aí, Rosane. É verdade. E aí ele diz: tudo isso faço. Olha, preste atenção. Olha o cristão, muito mais profundo do que nós. Tu cumpres os mandamentos? Honra pai e mãe e tarará, tarará. Ele diz: sim, tudo isso faço desde pequeno. O jovem rico, tá? Nós nem chegamos aos pés desse jovem rico. Tu imagina o quanto nós somos fracos espiritualmente. Desculpa, eu preciso falar. Mas ele diz: te falta uma coisa. Tá, mas o que falta? Olha a brecha que o jovem rico tinha. Olha a brecha. Tu cumpre todos os mandamentos? Sim, mas te falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres, e aí terás um tesouro no céu. Viste o que é ter tesouro no céu? É vender o que tem e dar aos pobres. Esse ato profético vocês não vão encontrar em igreja nenhuma, eu acho. Será que vamos? Porque tem vários atos proféticos, né, que a gente faz para que as pessoas contribuam. Mas será que a gente consegue fazer um ato profético congregacional de todo mundo vender tudo que tem e dar aos pobres? Não, né? A gente não vai conseguir. Amor ou dinheiro? Será que não? Será que nós amamos ao próximo? Desculpa ter pegado pesado, mas é uma verdade e está escrito. Quando Jesus diz: ajunteis tesouro no céu, eu coligo com um jovem rico. Vende tudo que tem e dá aos pobres, aí terás um tesouro no céu. Ele não quis vender, ele não conseguiu, tinha amor ao dinheiro. Deixa eu te falar, se ele fosse próspero, ele não teria confiança no dinheiro, ele teria confiança em Deus. E ele prosperaria novamente. Então, eu peguei pesado um pouquinho antes aqui, que é para trabalhar nosso ego, e é verdade isso. Então, a gente vê o quanto que nós estamos fora do Evangelho. O amor ao próximo se determina nisso, em eu ter e dividir com quem não tem, e dar para quem não tem. Só que eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo, eu não confio. Não que a gente vai fazer isso deliberadamente, tá bom? Então, são brechas que estão na nossa vida. Deus sabe disso, nós sabemos disso também. Está escrito, a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, diz que todos combinaram de vender tudo o que tinham. E eles largaram aos pés dos apóstolos. Eu vou respaldar a minha fala aqui, meu entendimento. E a Bíblia diz que os apóstolos pegaram o dinheiro e dividiram para o povo segundo a necessidade de cada um. Não ficou retido. E a Bíblia diz que todos eram felizes de coração. Por quê? Porque eles não cobiçavam o que tinham. Eles se preocupavam com a necessidade do próximo, ao ponto de vender o que tinham, ainda que um tinha mais, mas dividir em igualdade para o que tinha menos. Sem se preocupar quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, quem era rico, quem era pobre. Que igreja, né? Já pensou? Será que nós estamos preparados para esses atos proféticos? Não, não estamos. Eu acredito que não. Né? Então são brechas que nós temos na nossa vida. Então nós não temos um coração totalmente convertido, ou temos? Fica a seu critério. Eu estou citando a Bíblia, estude, leia e conclua. Se quiser comentar, comente, não tem problema. Se você quiser falar algo ruim, criticar, tudo bem. O que está no teu coração não está no meu. É você que tem que expor o que está aí dentro. Esse não é meu compromisso de querer converter o coração das pessoas. Eu preciso falar a verdade. Outra brecha que nós podemos encontrar em nós, que traz escassez também, tá? Isaías 33, eu separei aqui, esse texto é muito bom, tá? Isaías 33, 15, 16. Isaías 33, 15 e 16, tá? Preste atenção nisso, que isso aqui é importante. O que pratica a justiça e fala com retidão, o que rejeita o lucro da opressão, quem sacode as mãos para não receber suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de violência e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Seu pão lhe será dado, suas águas estarão garantidas. Está vendo aqui quantas brechas
nós podemos estar podem estar abertas em nós. Então aqui nós temos outra área da nossa vida que pode estar trazendo escassez, brechas que estão abertas para que o inimigo trabalhe. Nós precisamos entender que o que pratica a justiça e fala com retidão, o que rejeita o lucro da opressão, quem sacode as mãos para não receber suborno, faz assim, não quero. Quem o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de violência e fecha os olhos para não ver o mal. As pessoas que se desviam do pecado aqui, desses tipos de pecado. Este habitará nas alturas. O que é isso? Terá um nível espiritual com Deus. Habitará nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Está lá em Efésios. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Olha isso. Você vai estar protegido. Uma fortaleza espiritual. Aonde todas as vezes que os problemas vierem, você não se abalará. Seu pão lhe será dado, suas águas estarão garantidas. Não vai faltar nada. Prestou atenção nisso? Então não haverá escassez para essa pessoa, nem como espiritualidade e nem como algo físico. Você vai ser próspero tanto no físico como no espiritual. Então precisamos fechar a brecha. Como? Praticando a justiça com retidão. Entendeu? E o que é a justiça aqui? Nós temos todas as leis, 613 mandamentos. As pessoas falam que não tem mais que cumprir. Tranquilo, cada um segue aquilo que quer. Eu não sou aqui alguém que vai ser tutor de vocês. Mas nas leis, Deuteronômio e Levíticos, tem muitas bênçãos que nós poderíamos receber se praticássemos. Mas eu quero dizer para você, a justiça com retidão. A maior justiça de Deus é o amor. E o amor é incondicional. A Bíblia diz que eu tenho que amar quem me odeia, né? Então, e orar por quem me persegue. Isso é justiça. Quando alguém te odiar, você retribui. A Bíblia diz, não pagueis o mal com mal, antes pagais o mal com bem. O que acontece? Toda maldade endivida. O pecado endivida, brecha. E a dívida é a escassez. É forte, eu nem gosto de falar em língua. Pega essa, porque isso é a revelação profética. Saia das dívidas, quite suas dívidas. A Bíblia diz que tem que pagar o mal com o bem. Quando alguém fizer mal para você, pague com o bem. Não colabore para o mal que te fizeram, não concorde, mas não devolva o mal. Se alguém falar mal de você, fale bem. Se alguém fizer mal, faça o bem, se possível. Isso é pagar o mal com o bem. E você está fora das dívidas. Então não adianta essa espiritualidade que a gente tem ouvido fora, nas redes, em tudo que é lugar. Deus vai te abençoar, Deus tem um plano para você, Deus tem vindo teu sofrimento. E não acaba. Cadê o ensino? Cadê a repreensão? Cadê a exortação? Não que seja só isso. Não que seja... Aqui eu estou pregando sobre tudo. Mas quanto mais correção, mais correto nós ficamos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ame as palavras de correção, porque você se torna mais correto. E isso é direção para a sua vida. Tá bom? Vamos seguir aqui. 1 Timóteo 6,10. Eu amo Timóteo 6,10. Timóteo fala da disciplina da igreja também, tá? E é muito bom. 1 Timóteo 6, 10. Já andamos em Timóteo e voltamos. Olha aqui. Vamos lá, destrinchar isso aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, olha aí, preste atenção. Alguns se desviam da fé e se torturam com muitas dores. Pegou essa? Tá aqui, gente. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então não é o mal em si, é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu preciso falar de tantas coisas que acontecem por conta de dinheiro? Não. Amizades, casamentos, empresas, negócios se destroem por dinheiro. Vidas, muitas e muitas e muitas coisas que eu nem vou citar aqui para não escandalizar. Igrejas. Então é assim, né? Parece que hoje a nossa fé está sendo comprada e não pode.
não posso tocar nesse assunto agora, ainda não estou pronto. Então você precisa entender, forte, eu tenho muitas denúncias proféticas para fazer, mas eu não posso agora. Não se compra as coisas do reino, elas são de graça. Agora sim, eu devo também não ter amor ao dinheiro, ao ponto de entender que aqueles que presidem no Senhor com o ensino, devem receber por isso. No caso aqui, eu não estou fazendo merchan a meu favor, eu estou ensinando de graça. Mas a Bíblia diz que aqueles que são instruídos no Senhor também devem dividir as boas coisas com os que o instruem. Em outras traduções dizem riquezas. Eu não estou cobrando e nem quero, mas eu preciso falar o que está escrito. Então, tranquilo, tá? Dizimar na igreja que você congrega é importante, porque o dízimo mensal mantém a igreja. A oferta não mantém, a oferta contribui. Então o dízimo ele é um compromisso que você adquire. Então é uma atmosfera que você cria já é um patamar mais alto. Eu não sou pastor, eu não tenho igreja, então eu não estou aqui falando algo que possa me promover. A Bíblia diz que os mestres, os que trabalham no ensino, devem ser os primeiros a serem remunerados. Isso é bíblico. Eu poderia aqui colocar e dizer, olha, quem puder contribuir financeiramente, eu posso fazer isso. A Bíblia diz que o trabalhador, que o obreiro, é digno do salário. Então, quando eu tenho apego ao dinheiro, eu não contribuo para a obra de Deus. E a gente começa a chamar as pessoas de ladrão, os que estão ensinando, os que estão ali, né, às vezes precisando de uma situação, precisando de uma contribuição financeira, né? Só que a Bíblia diz isso. Então, às vezes, a gente tem o apego ao dinheiro, a gente não dizima, não oferta, não contribui com a igreja, não faz caridade, né? Não aceita, às vezes, que os pastores vivam da obra. É um direito deles. Se eu quisesse, eu tenho esse direito. Como o mestre, aquele que ensina, eu tenho o direito de receber por isso. Eu não estou cobrando, mas eu tenho. Então, nós precisamos entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você não pode estar apegado ao ponto de não contribuir para a obra de Deus. Tem que contribuir. Mas também aqueles que fazem a obra não podem estar presos e ensinarem só pelo dinheiro, que é o que eu estou fazendo também agora. Estou ensinando gratuitamente. Agora eu era para estar trabalhando e eu não estou. Porque eu marquei esse compromisso aqui de trazer essa palavra. Então é isso. Tá? Ficou bem explicado para os dois lados. Tá bom? Mas se eu pudesse, só um exemplo para vocês entenderem. Se eu pudesse viver somente para ensinar, quantas coisas as pessoas iriam aprender e iam prosperar mais? E eu também prosperaria. Seria uma contribuição mútua. Ponto. Mas vamos seguir no que a gente pode, no que Deus está propondo. Creio eu assim. Tá bom? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé e se torturam com muitas dores. Brecha que o inimigo usa é quando você ama o dinheiro. Como é que eu sei quando eu amo o dinheiro? Quando eu vivo para ele. Mais do que tudo. Ponto. E não tem muito o que falar. 1 João 2, 15 e 16. 1 João... Agora, como é que eu vou achar que essa Bíblia não é minha? 1 João, achei. 2... E eu amo esse versículo. Eu amo. Preste atenção, porque aqui nós vamos encerrar. E eu quero trazer esse versículo como um fundamento para nós, tá? 1 João 2, 15 e 16 diz: não ameis o mundo. Ponto. Olha a brecha. O que é amar o mundo? Viver para o que o mundo me oferece. E diz assim: nem o que nele há. Todo tipo de materialismo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que forte isso. Você sabia que muitas doenças, muitas dores, muitos problemas, às vezes psicóticos, almáticos que nós temos, é pela falta de amor? Principalmente é o amor de Deus. Quando nós temos o amor de Deus em nós, nós recebemos cura, transformação, libertação. Não que Deus vai curar tudo, mas nós aquietamos a alma. E às vezes nós não conseguimos, né, viver em paz, porque nós não temos esse amor que nos completa. Então ele está dizendo, não ameis o mundo e nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma brecha grande aí para que você não tenha comunhão com Deus. Aí ele diz, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens. Olha como tudo combina com a pregação de hoje. Que pena que não tem gente, né, aqui assistindo. Eu marquei, essa vez eu marquei, mas não vi ninguém. É um pouco frustrante, mas tudo bem. Porque tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cara, eu tô apaixonado, porque antes de começar a pregar aqui eu tava bem nervoso, porque eu não gosto de marcar porque eu fico muito tenso, aí eu fico muito tique. Mas eu vi que fluiu bem, graças a Deus. Rosane aí acompanhando, glória a Deus. Muito satisfatório, né? Ver alguém aí com esse amor pelo reino, né? Pelo conhecimento, pela sabedoria. E é isso, gente. Eu acho que ficou muito bem explicado. E nós precisamos entender que Deus é dono do ouro e da prata, como eu falei nos outros vídeos. E tudo vem dele, mas tudo é para ele. E se não for assim, nós vamos sofrer as dores que o mundo nos oferece. O mundo é assim, ele oferece bens, mas ele oferece bens com dores. Escute. Olha essa revelação. O Espírito Santo é bom demais. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Pega esse código, isso é um código profético. Você deveria agarrar isso. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Então aqui você já vai discernir muitas coisas na sua vida. Nossa. E eu quero ver se eu consigo agora aqui trazer outro versículo que eu me lembrei que está em Pedro, só que eu não sei aonde está. Tem pausa aqui para mim procurar nas redes? Preciso que você entenda isso. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam o quê? Dores. As bênçãos do Senhor. Pega essa, esse é um código, hein? Enriquecem e não acrescentam dores. Ah, tá. 2 Pedro, vou ver se eu acho aqui rapidinho. Tá? Dá um tempinho aí, gente. Dá um tempinho aí, me ajuda aí. Que tá bem... Olha só, preste atenção nisso aqui, tá? Não tô achando. Eu quero que você entenda uma coisa hoje, tá? Essa palavra vem de encontro para você, não para que você se sinta mal, não para que você se sinta diminuído ou achar que você está fora. Não. Se você que está escutando essa palavra hoje, ou vai escutar depois, entendeu que você precisa mudar, isso é porque Deus te ama. Como assim, Jefferson? Me explica isso. A Bíblia diz que Deus exorta e açoita aqueles que Ele ama. Então, considere-se agora amado por Deus por essa exortação. Porque eu sou exortado todos os dias, eu me sinto tão bem, porque eu sei, olha como é importante conhecer as Escrituras, porque você vai discernir as coisas espiritualmente. Porque na exortação eu sei o quanto Deus está demonstrando o amor que Ele tem por mim. Eu vou ter que ir no Google aqui, para poder achar o que eu disse, para que vocês consigam pegar um versículo muito importante. Entenderam isso que eu falei? Vocês conseguiram entender? Todas as vezes que nós somos exortados por Deus, é um sinal do amor de Deus por nós. Vocês conseguem entender? Então, não é para que a gente se sinta como um filho que só está sendo castigado. Ah, deixa eu te dar essa então. Deixa eu te dar essa aqui. Pega essa que essa é boa. E essa é uma revelação profética também. Se você acredita, segue. Quem não segue tem que acreditar, né? Todas as vezes, escute isso, que isso aqui é uma revelação profética, isso aqui é profecia. Todas as vezes que Deus começa a trazer correção, começa a trazer juízo, é porque por trás disso Deus está preparando uma bênção. Jefferson, você está fazendo promessa aí, tu disse que não é muito disso. Eu faço promessas com respaldo bíblico. Sempre por trás de uma exigência. Esse sou eu. Porque é assim que a Bíblia faz também. Não que eu não erre. Todas as vezes que Deus traz juízo sobre você, correção sobre você, é porque Ele quer trazer bênçãos para que você possa recebê-las com dignidade, da maneira certa. Mas tu não é fraca, hein, Rosane? Eu já tenho essa promessa aí, já me falaram isso. Sinto forte o Espírito. Olha, estou recebendo profecia da minha seguidora. Uau, isso é bom demais.
Uau, Deus vai te fazer pai de gerações. Eu recebi essa promessa aí. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Quando você estiver passando por um processo muito difícil, é certo, ali na frente tem um propósito de bênção para você. Olha, não esqueça o que te ensinaram. Pega isso aqui que eu te garanto. Eu sei por mim. Eu sei por mim. Vou dar o último versículo aqui, tá? Só um pouquinho, tá? Rapado. Não se esqueça, todas as vezes que Deus trouxer juízo sobre você, 2 Pedro 2,20. Uau, vamos lá. É porque Deus quer te abençoar. Ó, vale a pena seguir o Evangelho. 2 Pedro, preste atenção nisso. Olha aqui, vou dar um 2,20. Tá? Gente, aqui eu não tô com o meu celular, tô com o da minha esposa aqui. Então ela não tem muitas coisinhas marcadas. Eu tenho tudo marcadinho no meu. Mapeado. Isso é bom, tá? Olha assim, ó. Preste atenção nisso, tá? Preste atenção nisso, eu vou falar. 2 Pedro 2,20 diz assim: assim, se depois de escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas. Não, desculpa. Errei aqui. Aqui, achei. Ah, tô me perdendo, gente. Mas esses homens é semelhante. Olha, presta atenção nisso. Mas esses homens que, à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural, para serem presos à destruição, difamando que não entendem, presunçosos na sua corrupção. Aqui fala de pessoas que vivem a vida como querem e são presunçosos porque estão corrompidos. Então nós precisamos entender que uma das brechas é que nós, às vezes, vivemos no nosso próprio entendimento. E isso traz corrupção para o nosso coração. Porque o nosso entendimento é falho, mas o entendimento de Deus, não. Então você precisa entender hoje que a sua mentalidade tem que estar em Deus. Paulo, quando vai conversar com os coríntios, eles tinham muita influência de filosofia. E ele diz assim: nós não atuamos com sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus e com o poder de espírito. Uau! Isso é muito bom. Por causa da corrupção. Agora sim, irmãos, vou tentar encerrar aqui de uma vez. Ai, ai. 2 Pedro 1,4. Vamos ver se eu consigo aqui de novo. Ficou enredado porque eu não preparei, né? Aí ficou ruim. 2 Pedro 1,4. Acho que agora eu vou acertar aqui, de fato. Tá, agora sim. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, 2 Pedro 1,4, aqui. Vou ler Deus do início, tá? Preste atenção nisso. Eu vou encerrar aqui com esse versículo top. Eu amo 1 e 2 Pedro. Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa, por meio da justiça, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor. Ele diz: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Leia sobre piedade. Pelo pleno conhecimento, de novo pleno conhecimento, daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Agora preste atenção. Pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. Pela virtude, pelo pleno conhecimento. Por isso que ele deu as mais e sublimes preciosas promessas, por intermédio disso. E aí ele fala,
para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina. Por que Deus quer que nós venhamos nos tornar participantes da natureza divina? Para que a gente não caia na corrupção do mundo. E aí ele diz assim, olha, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Pronto. A cobiça corrompe os corações. E acabou. É isso que eu quero dizer para vocês. Para que você se torne participante da natureza divina, seja naturalmente espiritual, você precisa escapar da corrupção que há no mundo, que é causada pela cobiça. Brechas que nos fazem perder a espiritualidade. Olha como tudo se encaixou dentro do estudo. Tudo se encaixou dentro do ensino. Gente, eu vou expor uma indignação minha. Posso? Eu vejo muita gente dizendo assim para mim, por exemplo. Jefferson, como tu sabe? Jefferson, como isso? Jefferson, como... E aí eu vejo assim, tá, as pessoas falam, mas eu digo assim, então, se tu queres eu ensino, eu posso te ensinar, eu posso... Aí parece que depois passa a emoção. Eu fico pensando, o que nós estamos buscando dentro da igreja? Hoje pela manhã Deus falou comigo. Deus fala comigo o dia todo, irmãos, é muito maravilhoso. Isso que eu sou pecador. Eu vejo isso. Nós, às vezes, queremos mais o movimento do que o elemento, que é Deus. E nós estamos, em alguns lugares, eu não estou falando de todos, é força da expressão. Não busquem um movimento sem antes ter o elemento. Eu anotei aqui o que Deus me falou agora pela manhã. Escute. 3 essências para nós desenvolvermos. Deus quer, dentro de toda essa série que eu trouxe, essas 3 aulas, habitar em nós. E Ele vem fazendo isso. Isso foi o que Deus me falou agora pela manhã. Deus quer habitar em nós. E nós estamos mais preocupados com o fazer do que com o ter. Então nós nunca vamos ser a imagem e semelhança de Deus. Desde o Antigo Testamento até Apocalipse, o desejo de Deus sempre foi habitar em nós. Tem vários desejos. Deus gostaria que todos fossem salvos. Mas um dos maiores desejos de Deus é habitar em nós. Quando Deus fez a tenda, Ele disse, eu quero habitar no meio do povo. Quando Ele fez o templo, habitar no meio do povo. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz por nós, Ele queria habitar em nós. Sempre foi o desejo de Deus habitar em nós. Eu falei isso na pregação anterior. Vós sois templo do Espírito Santo, onde Deus quer habitar, onde Deus habita. Então eu anotei aqui como que nós vamos fazer. Foi o que Deus me falou agora de manhã e eu não desenvolvi um estudo sobre isso ainda. Mas eu vou dar um respaldo. Como que Deus pode habitar em mim? Quando eu estou pronto para recebê-lo. Eu preciso conhecer a Deus. Como que eu conheço a Deus? Eu oro, eu jejuo. Não, palavra. É palavra, não tem outra coisa. Deus está expresso na sua palavra. O caráter de Deus está expresso. Então, conhecimento faz com que eu conheça a Deus. E aonde está o conhecimento? Palavra. A segunda coisa. Primeira coisa, a palavra traz o conhecimento. Então eu só posso conhecer a Deus através da palavra. Ponto. Através de uma experiência espiritual eu posso conhecer a Deus? Não, eu posso ter uma experiência com Deus. Ótimo. Ter uma intimidade. Mas a palavra é o que me torna íntimo dele, em âmbito maior. Então, palavra, conhecimento. Então, através da palavra você conhece a Deus. Obediência traz a habitação. Então, a palavra te faz conhecer e a obediência faz com que ele habite. E quando você coloca tudo isso em ordem, você traz a manifestação. Então, palavra, obediência, ordem, conhecimento, habitação, manifestação. Uau! Fechou. É isso que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos trazer ensino para que venha o conhecimento. E nós deveríamos exigir a obediência para que tenhamos habitação. E aí nós deveríamos colocar as coisas em ordem para que tenha a manifestação correta. E aí sim nós teremos uma igreja sadia. Que Deus abençoe, feche suas brechas. Eu não consegui ser didático, mas estava muito bom. E é isso mesmo, assim, é isso aí. Rosane, eu tenho uma palavra para ti, há tempos eu oro por ti aqui, e a palavra é transicionamento, crescimento. É isso que eu tenho para liberar. Deus vai te transicionar, vai te subir teu nível e vai te fazer crescer. E isso tem a ver com propósito.
Tudo nos tempos de Deus. Tem a ver com o propósito que Deus quer te entregar. Tudo nos tempos de Deus. O Senhor te ama e que Deus te abençoe e que Deus abençoe todos que vão ouvir essa palavra. E até uma próxima, gente. Valeu!